Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou trazer uma atualização sobre o HFOF11, tá? Então, fundo imobiliário FOF, né? Fundos de fundos, então detém cotas de outros fundos imobiliários. Vou dar uma pincelada aí no último relatório inicial. Então, para você que está em busca de diversificação de carteira ou mais detalhes sobre o HFOF11, já se inscreve no canal e deixa aquele ótimo like pra gente aí, para engajar o vídeo aí, tá ok, pessoal? Hoje a HFOF está sendo cotada a R$ 5,84. O dividend yield em 12 meses está em torno de 11,87%. O preço dividido pelo valor patrimonial está com uma simetria de risco positiva, porque está sendo cotado abaixo de 1, tá? 0,81. A liquidez diária dele é de torno de 1,6 milhões de reais por dia. A variação negativa em 12 meses em 8% aproximadamente. Quando a gente olha a rentabilidade real descontada da inflação, do primeiro mês a 3 meses está positivo, tá? E subir em 3 meses aí 7,44%, mas em primeiro ano, em 5 anos, a coisa está bem feia para o fundo imobiliário, tá? Está entregando uma rentabilidade negativa aproximadamente de 12,4% no primeiro ano, 17,6% em 2 anos e 41,81% em 5 anos. Então está entregando uma performance muito ruim em 5 anos, no caso do HFOF11. E muitos disso aqui pode ser, tá? Que seja isso aqui também, ó, a respeito da taxa de performance, tá? Como eu mencionei para vocês aí, a taxa de administração que é cobrada do fundo é em torno de 1,6% ao ano sobre o patrimônio aí líquido do fundo, do valor de mercado, caso o fundo integre aí o IFIX, tá? E a taxa de performance aí é cobrada de torno de 20% sobre o que exceder do IFIX, tá? Semestralmente. Então, isso pode ser que está tirando a rentabilidade a performance aí do fundo, tá? E com isso aí, está entregando uma performance muito ruim o fundo imobiliário, tá? Isso é só uma tese, né? E aqui, ó, a gente consegue ver mais alguns detalhes sobre o fundo. Passei para vocês aí, a taxa de administração é comprada 0,6 ao ano, tá? O número de cotistas dele passa 73 mil cotistas. O valor sugerido que fosse cotado a R$ 7,21, então está abaixo desse valor, né? Está em torno de R$ 5,00 aí, aproximadamente, né? O último rendimento dele foi em torno de 6 centavos por cota, tá? Não tem vacância, porque é um fundo de fundos, tá? Cotas emitidas passam de 230 milhões de cotas e o valor patrimonial, o tamanho do fundo, é em torno de 1,66 bilhão de reais, tá? Quando a gente olha aqui performance em 5 anos, o fundo HFOF ou o IFIX e o CDI, ele está tomando aí uma lavada, tá? Na verdade, ele está performando negativo, em torno de 19,61%, quando o CDI está subindo 58% aproximadamente, tá? 57,99% para ser exato. E o IFIX está subindo 27,23%. Então, ele está sendo retraído aí, no caso, está tendo uma performance ruim, tá? Por quê? Porque ele está caindo, né? Então, apesar aí que ele está distribuindo dividendos, ele não está conseguindo acompanhar ainda a rentabilidade real, né, há 5 anos, e ainda a cotação ainda está sofrendo bastante. Tá? E aqui a gente consegue ver o dividend yield, apesar que tem como a gente ver aqui, ó, de 2020 para cá, ele está entregando o melhor dividend yield aí. Tá? Destaques aqui para no mês de fevereiro, ele pagou 1,5 de dividend, 1,05, tá, de dividend yield, e agora está pagando aproximadamente quase 1%, 0,95% de dividend yield, tá? E mesmo assim ele está conseguindo entregar aí 6 centavos por cota, né? E isso é muito bom. E teve a diluição aí, desdobramento, tá? Mas não vou entrar em detalhes, mas considerando aí esse desdobramento do jeito que está aqui, ele vem pagando 6 centavos por cota. E isso é positivo, por quê? Apesar que a cotação está caindo, está sofrendo, ele está entregando aí um bom dividend yield recorrente, tá? Então, isso muito a gente pode observar que a rentabilidade real talvez é a cotação que está sofrendo, não os dividendos desse período que ele vem pagando regularmente, tá? E quando a gente olha aqui o risco-retorno, tá? Classificando o risco-retorno contra o IMOB, tá? E o IBOV, que é a Bolsa de Valores, contra o dólar, e o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, e CDI, dá para ver aqui, ó, a volatilidade anual versus o risco, tá? Aqui no caso do retorno, ele está entregando, deveria, né, a probabilidade de entregar 240%, e aqui seria a volatilidade que estaria mais ou menos aí entre 10 a 5 a 10% aí, né? Então estaria aqui mais ou menos a 8, tá? Vamos dizer assim, tá? Então, vamos dizer assim que os fundos imobiliários ele tem pouca volatilidade, tá?
E quando a gente olha aqui a participações em fundos imobiliários, tá? Boa parte aí, o que eu não gosto, tá? É isso aqui, ó. 13% em um fundo imobiliário só, que é o HLOG, tá? Opa, deixa eu pegar aqui uma borrachinha, pô. Tá bonitinho aqui. Ele detém aqui 13% no HLOG, tá? Eu não gosto disso. Por quê? Porque tem outros fundos imobiliários aqui que ele poderia aumentar a participação em vez de ficar acima de 10% aí só em um fundo imobiliário. De cara aqui já desce para 10% aqui, ó, e ele está alocado aí no TVRI11, tá? E tem aqui, ó, HGBS11, que está representando com 8,9%, ótimo fundo imobiliário, tá? Tem aqui o RBVA11, que eu já trouxe vários vídeos a respeito no canal, então de 4,7%. Tem aqui, ó, BTCI11, ótimo fundo imobiliário também, e detém só 3% também. HSML11, já trouxe vídeo também de vários fundos imobiliários para vocês, e detém em torno de 2,2%. CPTS11, 1,9%. Ele detém também aqui mais aqui, entre outros FOFs aqui, em torno de 1%, tá? Então, para mim, ele ter essa exposição de 13% em um só ativo, que pode até ser bom, tá? Mas ele poderia diversificar. Um exemplo, em vez de ter 13%, ele tiver aí 8%, 9% e diversificando nesses outros fundos imobiliários bons aqui também, que ele detém em carteira, tá? Ou até mesmo, em vez de rebalancear, né, ele pode fazer o quê? Ele pode simplesmente fazer aí, desfazer de alguns papéis aí que já não faz muito sentido, né? Talvez no portfólio dele, tá? E era isso que eu queria trazer sobre a HFOF hoje, pessoal. Essa performance, essa taxa de performance aí, me deixa com muitas dúvidas, né, a respeito do que a rentabilidade mesmo do fundo, né, poderia ser melhor, tá? Mas talvez essa taxa de performance aí tá fazendo puxar para trás aí no caso do desempenho, tá? Eu não consigo trazer para vocês aqui, eu estou tentando baralhar aqui, na verdade, tentar trazer aqui a performance do fundo e no gráfico, né, desde 2000, desde o início, né? E eu não estou conseguindo achar aqui. Possivelmente nem deve ter. Tá? Eu gosto daquelas comparação, né, que seria do fundo desde o início. E aqui o gráfico dele, eu coloquei aqui semanal, tá? Para a gente acompanhar a respeito. E aqui a gente consegue ver alguns dados a respeito do fundo. Desde a data de criação, tá? Mas eu vou pegar do último topo, né, antes de 2020, até o momento atual. O fundo está caindo em torno de 54,26%. Tá? Se a gente levar em consideração depois da pandemia, tá? 2020, junho de 2020, até agora, o fundo já está performando uma queda de 51,4%. Tá? Se for considerar desse último topinho aqui, agosto de 2023, até agora, o fundo já caiu aproximadamente 32%, 32,1%. Tá? Isso aqui é uma destruição de valor enorme. Se a gente for considerar do IPO dele, até agora, o fundo já caiu 38%. Tá? Pra ser exato, 38,15%. Então, isso é destruição de valor. Apesar que ele paga bons dividendos, tá? A variação do papel aí está sendo muito, muito alta. Tá? Se você olhar aqui a assimetria de risco, se caso você acredita que o papel vai subir, tá? Ele tende a subir aí em torno de 116%, caso aconteça, né? Tem isso aí, tá? Vai muito pela dinâmica dos juros também, tá? Se os juros vier de subir, cair, quer dizer, possivelmente vai puxar todos os fundos imobiliários. E ele também isso faria aí a onda também. Mas, no caso aí do HFOF, eu fico meio com o pé atrás, tá? Eu não gosto muito dos papéis que ele detém na carteira dele, apesar que eu tenho ele, mas já está com a luz vermelha já. Tá? Eu gosto muito de outros fundos imobiliários de FOFs, tá? Mas já tem bastante tempo que eu tenho esse fundo imobiliário. Eu ainda estou em decisão do que eu devo fazer, sendo bem sincero. Eu não gosto muito da exposição que ele detém nos ativos e também de alguns fundos imobiliários que ele tem no portfólio dele. Tá? Mas era isso que eu queria trazer para vocês sobre a HFOF. Ele está sim com assimetria de risco positiva. Ele está entregando um bom dividendo, tá? Mas aí tem vários questionamentos meus sobre o fundo imobiliário. Tá? Era mais isso que eu queria trazer para vocês. Não se esqueça de deixar seu like e comentar aí o que você pretende fazer aí com a HFOF 11. Tá? Se você tem ou pretende deter ele em carteira. Então era isso. Até a próxima, pessoal.